Olá, aluno. Eu sou o professor Fernando, eu leciono na rede de ensino Cegtec e eu estou aqui hoje para a gente começar sobre uma aula que refere-se à primeira semana de estudo da matéria de Direito Aplicado. Matéria essa destinada ao curso técnico de segurança. A gente vai conversar sobre esse tema de direito, mas é importante a gente ter uma noção, básica do que é o direito. Então, é necessário que a gente entenda a questão fundamental, os fundamentos do direito. Nós precisamos ter uma ideia geral. O direito, ele nasce dentro da Constituição Federal. A legislação ela é composta basicamente como originária na Constituição Federal. E essa Constituição que está em voga é a Constituição de 1988. Ela é o cerne para as outras situações relacionadas ao direito, ou seja, os outros ramos do direito. E nós vamos tratar basicamente as fontes desse direito. E a Constituição ela vem como uma fonte primária. Na formação do direito, fonte é aquilo que nós temos a ideia de descedentar. A fonte é onde você vai para buscar o conhecimento. E no direito, como fonte formal ou fonte primária, nós temos a Constituição e abaixo da Constituição tudo aquilo que está formado, que está codificado, que está determinado como regra e norma para vocês entenderem na forma escrita. Então a gente tem uma ideia de legislação, de fonte primária, aquilo que está escrito, que está codificado, tendo por base a Constituição Federal. Temos ainda o aspecto das fontes secundárias. As fontes secundárias são as fontes que, ao contrário das primárias, elas não estão escritas. De alguma forma, elas servem de base para se buscar o direito, mas elas não vêm codificadas. Nós temos um exemplo de fonte secundária, por exemplo, a jurisprudência. A jurisprudência é um termo bastante usual até, nós vemos assim, notícias, isso é um caso jurisprudencial. Porque, na verdade, nada mais é do que uma reiteração de casos. Quando você, por exemplo, tem uma situação legislativa em que você não tem uma fonte primária, ou seja, você não tem uma lei que regule esse tema, o juiz, é uma pessoa que vai dizer o direito daquele que vai buscar a proteção do Estado, ele diz o direito com base em casos que ocorreram de decisões de tribunais. Então isso é jurisprudência. Então aconteceu a primeira vez, o juiz não tem norma para basear, a decisão dele vai servindo de base para outras decisões. Ainda dentro da questão das fontes secundárias nós temos costume. Hoje não muito mais usual, porque o nosso direito brasileiro ele tem muito base na questão formal, mas em alguns estados a gente pode encontrar uma situação de direito costumeiro, acordos costumeiros. Bom, na verdade, a matéria do direito aplicado à segurança do trabalho, ela tem um cerne de demonstrar, principalmente nessa primeira semana de estudo, a ligação, que é o mais importante, a ligação existente entre o direito, numa visão geral, com a área de segurança, que é o que nos interessa.
Como, por exemplo, nós temos no material de estudo que é o objetivo atender essa semana, a ligação do direito do consumidor com a segurança do trabalho. E aí você pode se perguntar assim, poxa, mas o que tem a ver o direito do consumidor com a questão da segurança do trabalho? Eu arrisco em dizer para você que tem tudo a ver. Primeiro, a relação do direito do consumidor, ela tem um ponto base com a ligação da segurança por meio do artigo 4º, onde ele fala assim, o artigo 4º, eu vou ler para você. A Política Nacional das Relações de Consumo tem o objetivo de atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança. Então ele traz aqui no caput, que significa início do artigo 4º, essa norma, ela faz uma abordagem da preocupação do Código de Defesa do Consumidor, que é uma relação extremamente de consumo, ou seja, uma relação existente entre nós, consumidores, e o fornecedor. E aí você me pergunta assim, poxa, como é que eu vou me enquadrar, eu como um técnico de segurança, um profissional aplicador da segurança, da área de segurança do trabalho, nessa relação citada aqui? Quando ele fala a preocupação, o respeito à dignidade, à saúde e à segurança, nós vamos entender que na condição de consumidora, uma empresa em que nós atuamos como técnicos, possíveis técnicos de segurança, podemos adquirir uma ferramenta ou um equipamento que vai servir como insumo e não como revenda. Percebam bem como funciona isso aí. Eu, na condição de empresa, vou fazer a aquisição de um equipamento. Se esse equipamento não demonstrar na sua rotulagem a preocupação que o meu funcionário tem que ter, ou o tipo de substância que pode ser extraída enquanto está sendo desenvolvido o trabalho nesse equipamento, o que eu posso ter? Eu posso ter uma exposição da saúde ou da segurança do meu trabalhador. Então, nesse momento, a empresa ela tem sim uma relação de consumo, e essa relação de consumo tem e deve ter toda a proteção para que a empresa não venha expor a saúde e a segurança do seu trabalhador. E nós, na condição de aplicadores, né, da questão da segurança aí, devemos ter essa ciência, essa noção. Então aí existe uma ligação, um link entre o direito do consumidor e a aplicação da segurança do trabalho no artigo 4º do CDC. Mais à frente, também temática dessa semana, nós temos o Código Civil. Resumidamente, para você poder entender, o Código Civil é um dos ramos do direito, daquela Constituição que a gente desenhou no início, a gente falou sobre ela, que regula as relações que nós temos entre os civis, pessoas naturais, pessoas que não são empresas. Qualquer relação existente, por mais simples que seja, nós temos direitos e obrigações. O fato de você comprar uma bicicleta com um colega, você já está estabelecendo uma relação de direito civil. Até, inclusive, se você não assinar nada. Se você tiver, por exemplo, testemunhas que você fez uma relação, o direito civil vai regular o direito que você tem, que é a obrigação que o outro também tem sobre essa questão. E onde é que a gente pode entrar com a ligação, nesse momento existente, entre o direito civil e a segurança do trabalho? Onde é que aplica-se, que é o nome da nossa matéria, onde é que aplica-se o direito civil dentro da segurança do trabalho? Dentro do que nós podemos determinar aqui como a responsabilidade civil. Qualquer empresa tem a responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil, ela pode ser transformada, ela pode na realidade aparecer sobre os artigos 186 e 187 desse Código Civil. Não se preocupe nesse momento de gravar artigos, a intenção não é essa. O número de artigos ele até muda,
O importante é a gente entender que a responsabilidade civil se trata com o ato ilícito. Tanto uma empresa quanto uma pessoa pode ser respondida por um ato ilícito. Como é que uma empresa responde por um ato ilícito? Quando ela expõe o seu trabalhador, por exemplo. E aí a responsabilidade dentro do Código Civil vai lá para o artigo 927, que diz que todo aquele que sofre uma ação ou omissão voluntária, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, que é a tríade da culpa, ou seja, a culpa que vai ser gerada pela empresa quando ela age com esses três elementos, com a ausência desses três elementos, vai ocorrer a responsabilidade pautada no Código Civil. Então nós temos aí também mais um elemento que caracteriza uma ligação existente com a segurança. Ligação direta, eu repito, ligação direta. Responsabilidade quando você gera um ato ilícito. A empresa pode responder e aí o técnico de segurança vem como um instrumento para tentar minimizar essas relações, onde ele vai fazer aquela cobrança a questão do EPI, a questão dos treinamentos, a questão do acompanhamento. Então está aí uma ligação do Código Civil. Temos ainda, esse inclusive é fundamental que o técnico de segurança conheça. Temos aí a questão do Código Penal. Código Penal é terrível para a responsabilidade. Por quê? Porque nós temos lá no artigo 132 que o Código Penal diz assim: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Olha a ligação direta. Se nós somos aplicadores da segurança dentro de uma área e estamos observando a ausência da utilização ou da proteção de um funcionário, daquele que nós somos obrigados a trabalhar o aspecto da segurança, né? Não só como obrigação, mas também como a necessidade de formação, a preocupação com a saúde do trabalhador. Quando nós expomos esse trabalhador sem a sua proteção, podemos também incorrer no artigo 132, porque nós estamos expondo esse trabalhador, né? Então, Código Penal também tem aí uma ligação muito importante em relação a isso aí. Também temos uma outra ligação fundamental, que é um outro ramo do direito que é muito citado, que é muito falado e que está muito na moda, né, como o pessoal fala. Direito ambiental. Poxa, Fernando, então quer dizer que o direito ambiental, eu estou lá dentro da minha área, atuante como técnico de segurança, aplicando todas as atividades, as normas regulamentadoras que vocês terão a oportunidade de ver? Por que o direito ambiental? Porque o direito ambiental ele tem uma classificação básica, que é a meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural. Esses três, por enquanto, a gente deixa em off, mas o que vai dizer aqui é o meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho para o técnico de segurança ele é de fundamental importância, ele tem que conhecer, né? Vocês, se não ouviram falar ainda, se você não ouve falar, você vai ouvir a questão da meio ambiente do seu trabalho, que são as máquinas, as ferramentas, a distribuição, os equipamentos. Então há uma ligação também direta com a questão do direito ambiental. O espaço onde você desenvolve a sua atividade laboral está ligado com a questão também do direito ambiental. Bem, já que a gente fez esse repasse aí esse resumão em relação à questão dos ramos do direito, nós temos aqui uma relação importante que você tem que entender que é necessária, que é a questão do contrato individual de trabalho em relação de emprego. Veja bem, todo trabalhador ele precisa de um contrato de trabalho. Ele precisa, é necessário que se tenha um contrato de trabalho.
Esse contrato de trabalho ele tem alguns elementos que vão constituir. Ele tem as características do contrato, que são as duas partes. Quem são as duas partes? O contratante e o contratado. O trabalhador e o empregado. Contrato de trabalho, ele vai ter as únicas figuras, trabalhador e empregado. Mas o contrato de trabalho em si, ele tem algumas características. É bilateral, que são as duas partes que eu falei. Ele é oneroso, porque ele vai gerar um ônus para as partes. Ônus para o trabalhador de executar a sua atividade e entregar como responsabilidade contratual. E o ônus da empresa, que é de realizar o pagamento. O contrato ele tem uma consensualidade, ou seja, quando ele é assinado, tem que haver um acordo entre as partes. Basicamente, a gente tem essa situação do contrato. O contrato de trabalho ele também tem duração. Essa duração, nós observamos em duas situações, que é o contrato determinado e o indeterminado. Contrato determinado, como o próprio nome diz, ele tem um prazo para iniciar e para terminar. Quando o trabalhador ele é contratado, ele já sabe o período em que ele vai desenvolver essa atividade laboral. Então, é determinado. Esse contrato determinado não pode ultrapassar de 2 anos. O indeterminado, também como o próprio nome diz, ele só vai terminar quando uma das partes nesse contrato aí não tiver mais de acordo, seja por dispensa ou seja por pedido de dispensa, esse contrato não vai funcionar mais. O contrato, a gente precisa saber que ele pode sofrer alterações, mas segundo a CLT, essas alterações elas só poderão ser feitas com anuência do empregado. O patrão, a empresa, ela só pode fazer uma alteração no contrato uma vez assinada a partir do momento em que o empregado, que é a outra parte desse contrato, aceitou. E mesmo assim, esse aceite não pode gerar prejuízo para o empregado. Se gerar prejuízo para o empregado, as cláusulas que fizeram a alteração contratual, elas vão ter uma nulidade, ou seja, elas não terão validade, elas já nascem nulas, passando a valer o contrato anterior. Ah, Fernando, mas como assim alteração? Por exemplo, a Constituição ela dá a inalterabilidade do salário. Uma vez contratado, o salário não pode ser reduzido desde que você sofra uma rescisão, uma dispensa. Dentre outras causas que também não podem ser alteradas, como direito coletivo de trabalho, situações que posteriormente nós vamos ter oportunidade de conversar. O seu contrato também ele pode sofrer suspensão e interrupção. O que é isso? Suspensão é diferente de rescisão. Interrupção é diferente de rescisão. Quando ocorre a suspensão? Você realiza um trabalho, né, tem uma atividade laboral, um contrato. Na sua aplicação, você sofre um acidente. Sofrendo o acidente, você passa de 15 dias e passa a ser tutelado, né, acompanhado e utilizando a proteção aí do INSS em relação a benefícios, o seu contrato ele fica suspenso, ou seja, você está afastado do trabalho em razão do acidente de trabalho, também não recebendo salário pela empresa, você recebe pelo INSS. Já a interrupção é uma situação em que você está afastado da empresa recebendo salário. Nós temos alguns exemplos, como uma falta justificada, um atestado. Nós temos a situação em que a gente pode apresentar também as férias, é um tipo de modalidade de interrupção. Você está afastado e está recebendo. Então, não tem aí dificuldade em relação a isso não, né? Ainda falando na seara dos contratos, nós precisamos entender basicamente o que ocorre com os contratos. A gente precisa saber assim, as partes do contrato. Os contratos nós temos que ter duas partes.
todo contrato ele é composto por duas partes, independente de ser contrato de trabalho. Se nós temos um contrato, por exemplo, de prestação de serviço, independente de quem seja, nós temos duas partes. Essas partes, os contratos, eles têm direitos, deveres e obrigações. Toda relação contratual vai existir direitos, deveres e obrigações. Nós anteriormente falamos de contrato de trabalho, mas nós podemos ter contrato de prestação de serviço, contrato de empreitada, é uma modalidade de responsabilidade contratual. Nós temos o contrato de representação comercial, também é uma modalidade de contrato. Nós podemos ter também um contrato de parceria rural, né? O Código Civil ele traz isso também, ele traz essa questão da possibilidade de você exercer esse tipo de contrato. Bom, a gente conversou nesse momento sobre aí essa primeira semana, né? A gente agradece a sua participação. Nesse momento a gente vai fazer aí essa parada para que a gente possa aí na próxima semana a gente se encontrar e conversar sobre a temática da próxima semana. A gente agradece a participação de vocês.